Saudações em Cristo, aqui quem fala é o pastor Adriano Menezes, passando para compartilhar aquela palavra com você. Hoje, 15 de fevereiro de 2021, eu venho até você para compartilhar uma palavra que eu tenho pensado há muito tempo. Eu tenho observado as coisas e sobre o prisma de Romanos 8, eu procuro entender que tudo coopera para o nosso bem. Eu estou falando exatamente da pandemia que nós estamos vivenciando. Eu estou falando da Covid-19, até porque no dia 26 de fevereiro, um dia após o carnaval, fora registrado o primeiro caso de pessoa infectada no Brasil. E de lá até hoje já passam de 238 mil mortes. Foram tantas pessoas infectadas, tantas curadas, mas infelizmente tantas indo a óbito. E no meio de tudo isso, só tenho a recordar do que a Bíblia já diz, sabe? Esse vírus todo é resultado da falta de imunidade. E como a imunidade vem? Uma alimentação boa, as pessoas não se alimentam bem. E a Bíblia já dizia há muito tempo, um homem bom cuida do seu corpo. Ele não se alimenta de porcaria, ele procura nutrir o corpo, a alma, para estar bem assim. Esse vírus é resultante da falta de higiene. Nunca foi tão real a busca de pessoas por higienizar as mãos. Porque a Bíblia já ensina, desde os tempos bíblicos, as pessoas não entravam em casa sem lavar os pés e não comiam sem lavar as mãos. Ou seja, o que vemos hoje é a necessidade de cumprir o que a Bíblia já dizia. E é olhando para a Bíblia que eu encontro em Romanos 8, no versículo 26, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Em miúdos, tudo serve para nos ensinar. Se tudo serve para nos ensinar, então o que essa pandemia nos ensina? O que essa pandemia fala, revela até nós? Entre algumas coisas eu queria conversar com você sobre isso. Essa pandemia veio para dizer que não há acepção de pessoas, porque grandes e pequenos, ricos e pobres, cristãos ou ateus, todos estão sujeitos a ela. Esse vírus também veio para dizer da nossa fragilidade, da nossa limitação humana, porque nem as grandes potências foram capazes de resolver esse problema. Todos nós estamos suscetíveis e quando pensamos que encontramos uma solução, nova variante, nova onda e todo mundo volta a estaca zero de novo. Ou seja, é possível aprender. Mas o que eu vejo, um ano depois, é que as pessoas não atentaram para algumas coisas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que no meio de tudo isso ainda se fazem politicagem com coisas desnecessárias. Não havia necessidade, mas tudo se tornou motivo de um ideal político. Cloroquina ou não cloroquina, lockdown ou não lockdown, máscara ou não máscara. E tudo é levado por um viés de uma discussão política sem a mera necessidade disso. E ficamos a brigar por isso, sem saber e sem perceber que deveríamos estar atentos a outras coisas. Estou olhando e estou vendo que no meio de tudo isso, o que aconteceu, ao invés de se voltarem para Deus, as pessoas viveram uma busca frenética pelo consumismo. Não é à toa que o e-commerce registra alta, crescimento e um crescimento que veio para causar medo nas empresas físicas. As pessoas se tornaram consumistas. Não é à toa que 4 milhões de contas digitais foram abertas durante esse período. Não é à toa que as pessoas estão freneticamente preocupadas com a questão dinheiro. Mas e a alma? E a eternidade? Alguém se importa com isso? Ah, pastor, claro que eu me importo. Claro que eu me importo com isso. Eu não quero morrer, por isso evito aglomerações, por isso eu não estou indo a vários ambientes. Mas quais? Você não vai a uma igreja, mas você vai a uma fila de uma lotérica para sacar o seu dinheiro. Você não vai a uma igreja, mas você está em tantos lugares quando o assunto é auxílio emergencial. Eu percebo que é uma busca pelo dinheiro e não uma busca para estar bem. Embora eu entenda que o recurso faça parte disso, nós estamos preocupados com uma coisa, esquecendo outras. Sabe o que eu continuo vendo? Continuo vendo um comodismo cristão. Numa época de desafios, ao invés das pessoas se tornarem ativas e irem em busca de levar a palavra a tantos que estão aflitos, estamos tirando férias. A igreja está fechada, vou ficar em casa. E nisso já faz um ano que você está aí, assistindo cultos transmitidos online. Ah, pastor, mas é claro, eu não posso ir para a igreja, a minha vulnerabilidade, eu estou numa situação, numa área de risco. Você não vai para a igreja, mas você vai para tantos outros lugares. Ou você está há um ano sem trabalhar, ou você está há um ano sem sair de casa.
Conte outra história. Você não vai para a igreja, mas você está indo a tantos outros lugares. Isso só mostra que nós nos acomodamos na nossa cadeira, no nosso sofá, com controle, mudando de programação cada vez que a mensagem não é aquilo que queríamos ouvir. É mais cômodo. E o que eu vejo? Um cristianismo acomodado. Ao invés de compartilhar a palavra, há tantas pessoas que sofrem mais ainda de um mal de ansiedade, depressão e desespero. Mais do que Covid, tem gente morrendo por outros males. Sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas encontrando no seu coração lugar de remorso e não de arrependimento. Logo que surgiu a pandemia, Deus, 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 esse era o nome pronunciado, Jesus, Jesus. Mas e agora? Eu vejo as pessoas caminhando para as suas orgias em formas modificadas. Não é à toa que, segundo a Fiocruz, 18% a mais do consumo alcoólico dentro de casa. As pessoas não precisam sair de casa para pecarem, elas estão pecando dentro de casa. Não é à toa que nós estamos vendo um apelo da mídia dizendo: curta o carnaval em casa. Em vez de aproveitar um tempo desse para se arrepender, ainda aproveitamos um tempo desse para errar, para pecar. Orgias, pornografias, nunca se tornou tão real no meio de uma situação. Enquanto nós estamos com medo de um vírus, estamos esquecendo do mais essencial, a nossa alma. Aí Jesus faz uma pergunta: se hoje pedirem a tua alma, para quem a será? Para quem você tem encomendado sua alma? Você está numa preocupação frenética com a pandemia. Você está com álcool nas mãos, luva no rosto, máscara no rosto, tantos e tantos cuidados. Mas você está cuidando da sua alma? Você está cuidando da sua vida? Porque se você não sabe, você pode ser o próximo a morrer. Você pode ser o próximo e não precisa ser forte ou ser fraco, ser jovem ou ser velho. Todos nós somos suscetíveis. Esse pode ser o último vídeo que você me assiste, ou eu vou, ou você vai. E se chegar o nosso dia hoje, para onde você irá? Jesus é tão preocupado com isso que desceu dos céus para alertar a nós sobre a eternidade. Porque todos nós estamos mais focados no ambiente terra. E vem uma situação dessa para nos acordar. Como um enfermeiro que traz um desfibrilador para acordar o paciente em choque que está à beira da morte, Deus está usando situações para dizer: acorde. E embora eu perceba que tudo isso é resultado das nossas consequências e dos nossos atos, eu ainda percebo que não aprendemos a lição, que continuamos errando. Então quantos vírus ainda precisa vir? Quantas ondas? Quantas pandemias? Quantas coisas você ainda precisa passar para aprender? Talvez você esteja agarrado a uma desculpa dizendo: se Deus me ama, por que eu estou passando tudo isso? A pergunta não é se Deus te ama, a pergunta é se você ama a Deus. Porque Deus sempre te amou e essa é a razão de você estar me escutando agora, porque Ele preparou esse momento. Mas você ama a Deus? Suas palavras podem dizer sim, suas atitudes dizem também? Se suas atitudes não dizem o que as suas palavras estão falando, pronunciando, então o seu coração é um coração religioso, acostumado com Deus apenas por uma questão sistemática, doutrinária, mas sem arrependimento no coração. Mas eu estou na igreja, pastor. Judas estava do lado de Jesus. Mas eu tenho uma Bíblia, Jesus. Os filhos de sacerdote Eli também tinham. Não importa se você vai para a igreja ou deixa de ir. A vida com Deus começa aqui. É por isso que Salomão escreve em Provérbio dizendo que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Nunca se foi tão visível que estamos perto da caminhada final, perto da reta final onde o rei está voltando. E se ele voltar, para onde você irá? O que adiantou ganhar o mundo inteiro, vencer o corona, estar vivo e mesmo assim tendo perdido sua alma? Quer um conselho? Cuide do corpo, mas cuide da sua alma, porque a sua alma é imortal. E se você morrer hoje, para onde você virá? Deus está procurando lugar de arrependimento no nosso coração. Deus procura lugar de arrependimento em nós. E quando eu falo disso, a recordação que eu tenho é uma experiência vivida com o meu filho, garoto, brincando dentro de casa, ficávamos a se esconder um do outro. Ele se escondia e eu achava. Depois eu me escondia e ele me achava. Até que eu me escondi no lugar aparentemente mais difícil. Ele passava por perto.
mas ele não conseguia me ver. Eu estava do lado do guarda-roupa, mas ele não me via. E quando percebeu que estava difícil, ele começou a gritar: Pai, Pai, Pai. E à medida que gritava, sua voz embargava e chorando, ele dizia: Pai, onde você está? E não aguentando, eu saltei à sua frente. Ele sorriu e disse: Achei. Na verdade, meu filho não me achou. Foi eu que me apresentei. E sabe por que eu estou contando essa história? Para fazer você entender que Deus não está longe. Deus não está se escondendo. O problema é que você está procurando Ele no lugar errado. Deus está onde você não procurou. Ele estará a um passo de você. E se o seu coração for sincero e arrependido, como de uma criança chorando, o Pai virá ao seu encontro. Então a pergunta não é onde está Deus, é onde eu estou. Onde eu estou? Eu tenho buscado Deus nos lugares corretos? Está na hora de você parar, corrigir e acertar. É tempo de aprender. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Adriano Menezes e quero deixar essa palavra do meu coração para o seu coração. Deus abençoe a sua vida.